Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e vamos dar início hoje ao nosso curso de atendente de ótica. No Brasil, somos quase 210 milhões de pessoas. Você sabia que 35 milhões de brasileiros usam óculos? E que outros 45 milhões precisam usar óculos e não sabem? Já 47% das crianças de 0 a 8 anos passam, em média, 3 horas por dia em frente a telas eletrônicas. A população cresce a cada dia e, junto com ela, cresce o mercado óptico está lançando uma websérie para ajudar você e sua loja a acertarem na avaliação do usuário. Desta forma, você garante a satisfação do seu cliente e a tranquilidade da sua ótica, evitando as idas e vindas. Que informações erradas podem causar? Acompanhe a série Olho no Olho e aprenda a tirar medidas e conferir as lentes de olhos fechados. Objetivo do curso. O curso de atendente de ótica foi desenvolvido pensando na qualificação de profissionais para atender no mercado de óticas, desenvolvendo competências e habilidades específicas para vendas em óticas baseado no conhecimento técnico e estratégia de mercado, encantando o cliente e mantendo a sua fidelização. O curso destina-se àqueles que desejam atuar no mercado de ótica como atendentes, desenvolver competências e habilidades específicas, baseado no conhecimento técnico. Os primeiros óculos. O primeiro modelo de óculos de que se tem notícia foi produzido no século XVIII, mas já era utilizado muitos anos antes de Cristo. A versão pioneira possuía lentes planas, e a princípio, serviam como segmentadores sociais. O uso de óculos, nesse período, apontava que a pessoa fazia parte da elite ou que tinha problemas mentais. Mudando de forma. As lentes de aumento fizeram sucesso entre os monges europeus. Isso fez com que os estudos e experimentos em torno dos óculos continuassem. No ano de 1270, na Alemanha, aconteceu outra grande mudança. Foi criado o primeiro par de óculos unido por rebites e feito com aros de ferro. Ele ainda não possuía hastes e mais parecia um compasso. Óculos modernos dando as caras. Muitos séculos mais tarde, depois de muitas pesquisas, se chegou ao desenvolvimento de acessórios mais leves, seguros e confortáveis. Este modelo não tinha hastes e só era ajustado no nariz. Como você pode observar nesta imagem. Hoje, até que enfim. Graças à descoberta de múltiplas matérias-primas, incluindo plástico e seus derivados, hoje temos acesso a modelos leves e confortáveis. As lentes estão mais finas e precisas e o design dos acessórios surpreende. São muitas marcas, modelos e estilos, cada um com seu encanto. Atualmente, os óculos se tornaram acessórios indispensáveis, sejam escuros ou de grau, grandes ou discretos, lisos ou estampados, neutros ou coloridos. O fato é que por mais que o tempo passe, os óculos sempre terão o seu lugar na história da humanidade. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre a trajetória dos óculos? Sabe alguma outra curiosidade sobre estes acessórios? Mercado óptico no Brasil. Um mercado em expansão. O mercado óptico no Brasil vem sofrendo mudanças nas últimas décadas. Os principais fatores dessas mudanças estão diretamente ligados à saúde e também ao alinhamento desse item com a moda, transformando os óculos, principalmente de grau, em um item acessório, muitas vezes com variações de cores e estilos. Usar óculos até alguns anos atrás era algo voltado apenas aos que possuíam algum tipo de deficiência na visão, como os míopes, sendo tratado como artigo de saúde e bem-estar, que era comercializado sob as regras de segmento de saúde. Todo esse cenário foi transformado quando o mercado óptico no Brasil deixou de ser algo voltado à saúde de seus usuários e passou a ser objeto de acessório e moda, adaptando o modo de vender como um objeto de estilo, adequado ao mundo da moda, o que teria agora valor agregado em nome de grandes grifes famosas e estilos que viraram uma coqueluche de moda. Investimentos do mercado óptico no Brasil. Seguindo a máxima de todos os mercados entre 2014 e 2019, o setor retoma seu crescimento após estabilização no final de 2016 quando alcançou um faturamento total de 16,8 bilhões reais. Falando de números gerais, estamos falando de um forte setor da economia, com demandas próprias e um público específico, principalmente no mercado de armações e lentes de grau, além, é claro, do cada vez mais necessário, óculos solar. O olho humano. Quando olhamos na direção de algum objeto, a imagem atravessa a córnea e chega à íris, que regula a quantidade de luz recebida por meio de uma abertura chamada pupila. Quanto maior a pupila, mais luz entra no olho. Passada a pupila, a imagem chega ao cristalino e é focada sobre a retina. A lente do olho produz uma imagem invertida, e o cérebro a converte para a posição correta. Na retina, mais de 100 milhões de células fotorreceptoras transformam as ondas luminosas em impulsos eletroquímicos, que são decodificados pelo cérebro. Inspirado no funcionamento do olho, o homem criou a máquina fotográfica.
Portanto, em nossos olhos a córnea funciona como a lente da câmera, permitindo a entrada de luz no olho e a formação da imagem na retina. Localizada na parte interna do olho, a retina seria o filme fotográfico, onde a imagem se reproduz. A pupila funciona como o diafragma da máquina, controlando a quantidade de luz que entre no olho. Ou seja, em ambientes com muita luz a pupila se fecha e em locais escuros a pupila se dilata com o intuito de captar uma quantidade de luz suficiente para formar a imagem. Aqui você pode ver uma imagem com detalhes do olho humano. A seguir vamos detalhar cada uma dessas partes. Cílios são pelos localizados na borda da pálpebra e servem para proteger o olho de materiais em suspensão no ar, como a poeira. Conjuntiva, membrana transparente que reveste a parte anterior do olho e a superfície interior das pálpebras. Córnea é o tecido transparente que cobre a pupila, a abertura da íris. Junto com o cristalino, a córnea ajusta o foco da imagem no olho. Coroide, camada média do globo ocular. Constituída por uma rede de vasos sanguíneos, ela supre a retina de oxigênio e outros nutrientes. Corpo ciliar, localizado atrás da íris, o corpo ciliar é responsável pela formação do humor aquoso e pela acomodação, ou seja, mobilidade do cristalino. Cristalino, lente transparente flexível, localizada atrás da pupila. Funciona como uma lente, cujo formato pode ser ajustado para focar objetos em diferentes distâncias, num mecanismo chamado acomodação. Esclera, camada externa do globo ocular, parte branca do olho. Semirrígida, ela dá ao globo ocular seu formato e protege as camadas internas mais delicadas. Fóvea central, porção de cada um dos olhos que permite perceber detalhes dos objetos observados. Localizada no centro da retina, é muito bem irrigada de sangue e possibilita, através das células cônicas, a percepção das cores. Humor aquoso, líquido transparente que preenche o espaço entre a córnea e o cristalino. Sua principal função é nutrir estas partes do olho e regular a pressão interna. Humor vítreo, líquido que ocupa o espaço entre o cristalino e a retina. Íris, é um fino tecido muscular que tem, no centro, uma abertura circular ajustável chamada de pupila. Mácula lútea, ponto central da retina. É a região que distingue detalhes no meio do campo visual. Músculos ciliares, ajustam a forma do cristalino. Com o envelhecimento eles perdem sua elasticidade, dificultando a focagem dos objetos próximos e provocando presbiopia. Músculos extrínsecos, conjunto de 6 músculos responsáveis pelo movimento dos olhos. Trabalham em sincronismo, entre si, propiciando a movimentação simultânea dos olhos. Caso ocorra alguma alteração neste sincronismo teremos a deficiência ocular chamada estrabismo. Nervo óptico, é a estrutura formada pelos prolongamentos das células nervosas que formam a retina. Transmite a imagem capturada pela retina para o cérebro. Pálpebras, consideradas anexos oculares, têm como função proteger o olho na sua parte mais anterior. Através da sua movimentação, piscar, espalha a lágrima produzida pelas glândulas lacrimais, umedecendo e nutrindo a córnea e retirando substâncias estranhas que tenham alcançado o olho. Pupila, controla a entrada de luz, dilata-se em ambiente com pouca claridade e estreita-se quando a iluminação é maior. Esses ajustes permitem que a pessoa enxergue bem à noite e evitam danos à retina quando a luz é mais forte. Retina, sua função é receber ondas de luz e convertê-las em impulsos nervosos, que são transformados em percepções visuais. Podemos dizer que um dos sentidos mais importantes que temos é a visão. Algumas pessoas não possuem uma boa visão, ou seja, apresentam alguns defeitos que podem trazer certo desconforto. Geralmente, como forma de corrigir alguns defeitos na visão, as pessoas fazem uso de óculos. É importante salientar que devemos realizar exames rotineiros no consultório oftalmológico, a fim de preservar uma boa visão. Exames de visão devem ser feitos em todas as etapas de nossas vidas, pois o diagnóstico antecipado de doenças oculares ajuda a evitar futuros problemas de visão. Vamos conhecer os principais defeitos da visão, que são miopia, hipermetropia, astigmatismo e a presbiopia. O que são doenças oculares? Doenças oculares são problemas oftalmológicos provocados por inúmeros motivos, desde causas genéticas até a hábitos e estilos de vida. A médio e longo prazo podem causar, entre outras coisas, dificuldade na visão e até mesmo, em casos mais graves, a cegueira. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, atualmente cerca de 285 milhões de pessoas estão visualmente prejudicadas no mundo, dos quais, entre 60% a 80% dos casos podem ser evitados e tratados. No Brasil, o último censo demográfico, IBGE, identificou mais de 35 milhões de pessoas com algum grau de dificuldade visual. A visão é um dos sentidos mais importantes e complexos do corpo humano, sendo responsável, naturalmente, por 85% das informações processadas no cérebro.
Nada substitui o diagnóstico feito por um médico, mas alguns hábitos podem ser adotados no dia a dia na busca por qualidade e conforto para a visão, e mesmo na prevenção de doenças potencialmente graves que podem afetar os olhos. Quais são as principais doenças oculares? As principais doenças oculares, responsáveis pela maior parte dos atendimentos feitos no Brasil pelos oftalmologistas, são catarata, glaucoma, conjuntivite, retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade, erros de refração, miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia ou vista cansada. Os detalhes sobre cada uma dessas doenças estão disponíveis em nosso conteúdo. Quais são os principais sintomas das doenças oculares? Os principais sintomas para as doenças oculares, que devem servir de alerta assim que surgirem, são visão embaçada, tremor nos olhos, dificuldades de se adaptar à luz, olhos vermelhos, olhos lacrimejando. Alguns desses sintomas nem sempre estão relacionados a problemas sérios de visão, mas se sentir qualquer desconforto é fundamental procurar auxílio médico especializado para tratar e prevenir possíveis complicações. Importante na dúvida, o ideal é procurar um especialista, que pode diagnosticar desde um quadro de estresse até um distúrbio sério na visão. Quais são os 8 hábitos principais para prevenir doenças na visão? Existem vários cuidados diários que devem ser tomados para proteger a visão e prevenir possíveis doenças oculares futuras. Abaixo seguem os principais hábitos a serem tomados. Cuidado com o sol. Usar óculos de sol reduz a exposição dos olhos aos efeitos nocivos da radiação ultravioleta. Cuidado com a exposição excessiva às telas de TV, computador e smartphone. Ficar muito tempo em frente às telas pode causar ressecamento dos olhos, cansaço visual e distúrbios do sono. Evite coçar os olhos, pode causar irritações, lesões oculares ou até problema na córnea. Em clima seco, hidrate os olhos com colírios lubrificantes. Cuidado com o uso excessivo de colírios. Automedicação deve ser evitada. Corticoides são particularmente preocupantes pelo risco de induzirem ao glaucoma e à catarata. Durma no mínimo 8 horas por dia. Dormir pouco pode causar irritação nos olhos e cansaço visual. Tenha uma alimentação balanceada. Uma alimentação rica e diversificada, incluindo vegetais verdes escuros e legumes, peixes e sementes, fornece vitaminas benéficas para o funcionamento da retina. Procure ajuda médica caso perceba anormalidade na visão. O diagnóstico precoce evita complicações. Realize consultas regulares para avaliar a qualidade da visão e atualizar o grau dos óculos, se necessário. Cuidado com produtos muito próximos aos olhos. Produtos químicos, maquiagens e tinturas podem causar irritação e alergias nos olhos e nas pálpebras. Sempre retire a maquiagem dos olhos antes de dormir. Importante: a visão é muito importante para nossa interação com o mundo. A deficiência visual tem um peso para o indivíduo e um custo elevado para a sociedade, assinala o professor Daniel Vitor Vasconcelos Santos, oftalmologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Como tratar as doenças oculares? Para atender às demandas e necessidades do cuidado da saúde ocular da população, o Sistema Único de Saúde, SUS, oferta assistência integral e gratuita para todos os tipos de doenças oculares, incluindo consultas, exames para diagnósticos, acompanhamento, tratamento cirúrgico, tratamento medicamentoso. Os pacientes com diagnóstico confirmado devem ser acompanhados por médico oftalmologista, cabendo aos gestores locais a regulação dos serviços de saúde que disponham desse profissional. Todas as crianças, quando nascem, também realizam nas maternidades públicas o teste do olhinho. É um exame simples, rápido e indolor, capaz de detectar alterações no eixo visual que possa causar problemas como catarata, glaucoma congênito, entre outros. O exame avalia o reflexo da luz que entra no olho do bebê, permitindo identificar partes como cristalino, vítreo e retina, além da comparação entre os olhos. Se for apontada alguma alteração, o recém-nascido é encaminhado para um especialista. A identificação precoce pode possibilitar o tratamento no tempo certo e o desenvolvimento normal da visão. Saiba mais sobre as principais doenças oculares. Glaucoma é causado por lesão do nervo óptico, geralmente associada ao aumento da pressão intraocular e levando à perda progressiva do campo visual. Está relacionado ao envelhecimento da população, tendo fator hereditário e geralmente não provocando sintomas, até as fases mais tardias da doença. O tratamento para essa doença ocular é feito inicialmente com colírios que diminuem a pressão intraocular. Tem tratamento, mas não tem cura. Sua incidência vem aumentando, com o agravante de que se trata de doença silenciosa que pode levar à cegueira. Conjuntivite, inflamação da membrana que reveste a parte anterior do olho. Pode ser infecciosa, alérgica e química. Se manifesta por vermelhidão, secreção, inchaço das pálpebras e sensação de corpo estranho. Pode ocorrer em qualquer idade. O diagnóstico é clínico e o tratamento é feito com colírios, os quais podem variar dependendo do tipo, viral ou bacteriana. Retinopatia diabética.
Atinge a retina de pacientes diabéticos. Se manifesta por diminuição da visão de forma progressiva ou subitamente, quando o nível de glicose do diabético fica elevado por muito tempo. Tem um agravante que ela submete a população na fase produtiva da vida. Para o tratamento, o mais importante é o controle rigoroso da diabetes, por meio da alimentação, atividades físicas e o uso correto dos medicamentos. Degeneração macular relacionada à idade, DMRI, é uma doença que ocorre na parte central da retina, mácula, área do olho responsável pela formação da imagem, e que leva à perda progressiva da visão central. Com o envelhecimento da população está se tornando mais frequente. É indicado a mudança de hábitos, como não fumar, se proteger do sol e manter uma dieta balanceada com complementação vitamínica. Erros de refração. A refração acontece quando o feixe de luz proveniente de um ambiente externo atravessa o globo ocular formando a visão na retina. Quando os feixes de luz são desviados e não chegam focados na retina com falta de nitidez da visão, chama-se de erro de refração. Entre os mais comuns estão: miopia. A miopia é um defeito que não permite a visão nítida de um objeto ao longe, porque, estando os músculos ciliares relaxados, o foco-imagem do olho está antes da retina. Dessa forma, a imagem de um objeto distante forma-se antes da retina. O olho míope apresenta uma excessiva convergência ou um alongamento na direção do eixo anteroposterior, o que leva a um encurtamento da faixa de visão. Sendo assim, o míope apresenta dificuldade para enxergar ao longe, porém, enxerga muito bem a curtas distâncias. A miopia pode ser corrigida fazendo uso de lentes divergentes. À esquerda, esquema do olho míope. À direita, visão do míope. Hipermetropia. A hipermetropia é um defeito oposto à miopia, caracterizando-se por um achatamento do olho na direção do eixo anteroposterior ou por uma convergência diminuída em relação ao olho normal. Em consequência, se o olho não estiver realizando esforço de acomodação, o foco-imagem estará depois da retina. Para que o hipermetrópe possa enxergar nitidamente objetos próximos a ele, deve-se aumentar a convergência de seu olho, o que se consegue com o uso de lentes convergentes ou com cirurgias que modificam a curvatura da córnea, deixando-a mais convergente. À esquerda, esquema do olho do hipermétrope. À direita, a visão do hipermétrope. Presbiopia ou vista cansada. Com o passar dos anos, o cristalino perde a capacidade de acomodação, de modo que suas faces não adquirem a curvatura necessária que permita a visão de objetos próximos. Isso significa que o ponto próximo se afasta do olho e, portanto, a pessoa presbíope não enxerga bem de perto. Da mesma maneira que a hipermetropia, a correção é feita com o uso de lentes convergentes. Estrabismo. Tal anomalia consiste no desvio do eixo óptico do globo ocular, a correção é feita com o uso de lentes prismáticas. O estrabismo corresponde à perda do paralelismo entre os olhos. Existem 3 formas de estrabismo convergente: desvio de um dos olhos para dentro, os divergentes, desvio para fora, ou verticais, um olho fica mais alto ou mais baixo do que o outro. Os sintomas e as consequências dos estrabismos são diferentes conforme a idade que aparecem e a maneira como se manifestam. Os estrabismos são corrigidos com óculos ou cirurgia. Operam-se os estrabismos que não são corrigidos com óculos ou a parte que os óculos não conseguem corrigir. Nesta imagem você pode perceber o estrabismo vertical, onde o olho tem o desvio para cima ou para baixo, e também o estrabismo horizontal, onde o olho tem o desvio para os lados. Astigmatismo. O astigmatismo consiste em uma imperfeição do olho, córnea, cujo raio de curvatura varia conforme a seção considerada. Por isso a luz sofre refrações diferentes nas diferentes seções. Consequentemente, a imagem que se forma na retina do olho astigmático apresenta deformações. A correção para o astigmatismo é feita usando lentes cilíndricas, que podem ser convergentes ou divergentes. Esta é a visão com astigmatismo. Catarata. A catarata é uma doença que causa perda progressiva da visão e apresenta apenas tratamento cirúrgico como forma efetiva de cura. A catarata é um problema ocular que atinge diversas pessoas, principalmente idosas, em todo o mundo. Estima-se que a doença atinja quase que a metade de toda a população com idade superior aos 65 anos e que esteja altamente relacionada com a maioria dos casos de cegueira. O cristalino é uma estrutura do olho em forma de lente que está localizada atrás da íris e que possibilita uma visão nítida em qualquer distância. A catarata atinge exatamente essa parte do olho e gera uma opacidade nessa estrutura, que vai causando a progressiva perda da visão. A opacidade impede que os feixes de luz penetrem e cheguem até a retina, comprometendo, assim, a percepção pelas células conhecidas como fotorreceptores. Nesta imagem você pode ver a diferença entre o olho normal e o com catarata. Existem diferentes formas de catarata, sendo a catarata congênita, a catarata secundária e a catarata senil as principais.
A catarata congênita ocorre logo após o nascimento e está relacionada principalmente com infecções congênitas, como herpes, sífilis e toxoplasmose, doenças metabólicas, como a galactosemia e a hipocalemia, e síndromes genéticas. A catarata secundária é decorrente de outros problemas de saúde, tais como tumores nos olhos, deslocamento de retina, diabetes e exposição à radiação. A catarata senil, por sua vez, é aquela relacionada com a idade, sendo considerada por muitos autores como um processo inerente ao envelhecimento. Esse tipo de catarata é considerado o mais comum. Na catarata, o cristalino apresenta-se opaco. Alguns fatores de risco estão relacionados com o aparecimento da catarata. Dentre esses fatores, podemos citar a exposição a medicamentos, esteroides, tabagismo, diabetes mellitus, hipertireoidismo, doenças renais, galactosemia e hipocalcemia, traumas, exposição à radiação ultravioleta, doenças oculares, cirurgias oculares, aplicação de laser, infecções durante a gestação e desnutrição. É importante destacar que, entre todos os fatores, o principal fator de risco é a idade. Uma pessoa pode desconfiar da doença assim que perceber uma diminuição na sua capacidade de enxergar e começar a ter a sensação de que está em um local nublado. Além disso, o paciente torna-se mais sensível à luz e começa a ter uma alteração na percepção dos objetos coloridos, que normalmente se tornam mais amarelados. Em quadros avançados da doença, pode-se observar no centro da pupila uma mancha esbranquiçada, que é característica do problema. Vale destacar que a catarata é progressiva, porém a velocidade do aparecimento desses sintomas é bastante variável de pessoa para pessoa. O diagnóstico normalmente é feito após analisar os sintomas descritos pelo paciente e a realização do exame oftalmológico. O tratamento da catarata é baseado na cirurgia, fasectomia, em que se substitui o cristalino opaco por uma prótese conhecida como lente intraocular. Esse procedimento é realizado com anestesia local, não precisa de nenhuma internação e geralmente dura em torno de 30 minutos. Após o procedimento, o paciente deverá utilizar antibióticos e anti-inflamatórios para evitar complicações. É importante frisar que não existem medicamentos com efetividade comprovada atualmente que possam tratar a doença. Sendo assim, a cirurgia é o único recurso curativo disponível. A catarata atinge principalmente os idosos com idade superior aos 65 anos. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado da aula. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp que estou à disposição. Até a próxima aula.